nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Gilson Souza, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Título da mensagem de hoje: tudo colabora para o bem dos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo colabora para o bem dos filhos de Deus. Você recebe essa declaração? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o que? O seu propósito. Amém? Vamos ler de novo? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas colaboram, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. Tudo, pastor, tudo. Até aquelas coisas que dão errado em nossas vidas, há um propósito de Deus. Amém? A gente não entende hoje, mas amanhã a gente vai entender. Porque aquilo ali na verdade foi a mão de Deus, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Nós não temos o poder da onisciência, de ser ciente de todas as coisas, mas o Senhor tem. Amém? Então quando você ora ao Senhor, por exemplo, e o Senhor não responde aquela sua oração, não é que Ele não ouviu, Ele não responde aquela sua oração, o Senhor está te guardando e te livrando de um mal. De repente você ora em favor de algo, eu quero estar aqui, eu vou orar a Deus, e Deus não te responde. Deus diz um não para você, e muitas vezes você fica chateado com aquilo. Poxa, eu orei tanto, me esforcei tanto, aquilo que você orou, aquilo que você queria, não iria te fazer bem. Por isso o Senhor não permitiu chegar até você. No começo você fica chateado, não fica chateada, frustrada, questiona a Deus: por que, Senhor? Eu me esforcei tanto, eu orei tanto e não adiantou nada. Não adiantou nada, adiantou foi muito. O Senhor não te deu, porque não ia te fazer bem. Amém? E muitas vezes o Senhor até cria situações em nossas vidas para nos abençoar, as quais nós não vamos entender hoje, mas amanhã a gente vai entender. Amém? Até algo ruim que acontece em nossas vidas, muitas vezes é a mão de Deus nos livrando. Porque se aquilo desse certo, nós iríamos acarretar coisas ruins para a nossa vida. Quem aqui está entendendo a mensagem? Está entendendo a mensagem? Então quando você orar ao Senhor, quando algo acontecer na sua vida, jamais murmure, jamais reclame, jamais perguntar por quê, mas para que, Senhor? E logo, com certeza você vai ter a resposta de Deus. Amém? Não tem aquele louvor? Foi livramento, fui eu te guardando. Foi isso. Muitas vezes o Senhor está te guardando e você está reclamando e está murmurando. Amém? Glória a Deus. Certa vez um garotinho, ele questionou, né, ao pai dele, que era agricultor: pai, por que a abóbora ela nasce em ramos e a jabuticaba nasce em árvores? Aí o pai ficou quieto. Aí o garotinho foi, né, cansado, recostou assim de jabuticaba. Aí ele pegou aquele soninho leve e de repente a jabuticaba caiu na cabeça dele. Aí a resposta: se a abóbora desce em árvore, teria matado ele, né? Amém? Ele contestou por quê, né? Porque tem a resposta. Se fosse uma abóbora, tinha matado ele, né? Amém? Glória a Deus, está entendendo? Então tudo que Deus faz em nossas vidas é para o nosso bem. Você tem que relaxar. Poxa, o Senhor não foi da vontade de Deus. Se o Senhor não quis,
É melhor assim. Amém? É difícil entender no momento, é difícil entender na hora, mas aquele que realmente segue o Senhor e tem a vida na mão de Deus, vai entender assim. Se a sua vida está na mão de Deus, você tem que deixar Deus agir na sua vida. Glória a Deus, estou entendendo essa mensagem, essa palavra? Vamos ao livro de Coríntios. Segundo livro de Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Segunda carta de Paulo, igreja de Coríntios. Vamos até lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bíblia manda um problema sério, pessoal. É ruim de achar, por isso você acaba antes. Segundo Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 12. Até lá. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Paulo aqui ele teve as revelações, né, do Senhor. E o Senhor fez algo na vida de Paulo para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo não se exaltasse. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nexo, porque direi a verdade, mas eu abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, olha só, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porquanto quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Então esse espinho na carne de Paulo, o Senhor deixou para que Paulo não se exaltasse devido às revelações que ele teve. Onde foi o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, olha só. Então, para que Paulo não se ensoberbecesse, não se achasse o melhor de todos, não é? Eu estive lá com o Senhor, ouvi coisa lá que ninguém ouviu, eu sou o cara. Você fala, vou deixar um espinhozinho na sua carne, para você baixar a sua bola, meu filho, porque senão você vai ficar soberbo. Amém? Glória a Deus. Está entendendo? Muitas vezes, meu irmão e irmã, o Senhor deixa algo em nossas vidas, para a gente não se ensoberbecer, para a gente sempre depender dele. Porque se nós fôssemos perfeitos, talvez nós seríamos arrogantes. Para que eu quero Deus? Eu sou perfeito, eu não peco, eu não erro, eu não falho, eu não sou fraco, eu sou forte. Imagina a situação. Então todos nós temos um espinhozinho na cara, um diferente do outro, mas todos nós temos um espinho na cara. O Senhor deixou isso aí para você sempre depender dele. Então glória a Deus. Mais alto. Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem? Então o Senhor deixou esse espinho. Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, você falou: Paulo, não acha que é demais não, meu filho? Tu já foi ao terceiro céu,
ouviu coisas inefáveis. Ainda vou tirar esses espinhos, essa fraqueza de você. Ah, não vou tirar não, meu filho. Deixa essa fraqueza aí. A minha graça te basta. A graça do Senhor te basta. Para você vencer as suas fraquezas, para você vencer os problemas da vida, as dificuldades. A graça do Senhor te basta. Imagina Paulo, né? Paulo ia se exaltar, Paulo ia se sentir o cara, não é? Eu sou o cara, deixa comigo, eu sou o doutor, não é? Toma um espinhozinho, meu filho, para te espetar. Te dá uma espetada de vez em quando, para você reconhecer que eu sou Deus, soberano e forte aqui sou eu. Você não, meu filho. Você ouviu muitas coisas, muitas revelações, mas você não é Deus. Deus sou eu. Amém? Está entendendo? Então, todos nós temos um espinhozinho na nossa carne. Não é verdade? Para que a gente não se soberbeça, não é? Para que a gente se torne cada vez mais humilde, seja humilde em buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, né, esse homem de Deus aqui, ouviu coisas inefáveis. E Paulo poderia se exaltar, poderia se achar bom demais, não é? Mas ele falou, não, toma um espinhozinho aí, meu filho. Vou deixar esse espinhozinho para te espetar. O espinhozinho no pé dói, não dói? Quem aqui já aconteceu isso? Espetar não dói? O espinhozinho assim no pé, vai andando aqui, incomodando, enquanto não tira, né? Aquela dor não passa, não é verdade? Enquanto não tira aquele espinho, fica pequenininho, né? Tem que pegar uma agulhazinha lá e aí tira ele e passa a dor, né? Mas o Senhor não, o Senhor deixa esse espinho aí, não sai com nada. A gente tem que vencer ele, a gente tem que superar ele todos os dias, para que nós não façamos a vontade do Pai, e sim a nossa vontade. Glória a Deus. Estou entendendo essa mensagem, irmão? Então tem coisas que Deus faz na nossa vida, tem coisas que Deus permite na nossa vida, para que a gente não se exalte. Então quando o Senhor estiver te provando, quando o Senhor estiver te dando, quando você orar e o Senhor não te der algo, relaxa, não fica revoltado, não fica chateado. É Deus trabalhando em seu favor, é Deus trabalhando para você, porque a palavra diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Então quando Deus deixa algo na sua vida, não reclama não, só agradeça, porque o Senhor te faz vencer todos os dias. O Senhor todos os dias Ele te fortalece, Ele te guarda, protege, livra. Amém? Então Paulo aqui, o Senhor falou, Paulo, toma esse espinhozinho aí, meu filho, para você não se sentir o cara. Eu já dei muita coisa para você, então você pode se sentir mais do que os outros. E a Bíblia diz que a humildade precede a honra, já a soberba precede o quê? A ruína. Glória a Deus. Agora vamos a segundo livro dos Reis. Vamos até lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vou falar de um homem aqui, de um homem que era um pouco soberbo, orgulhoso, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, fala sobre Naamã, né? Naamã diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? Leproso, né? Então Naamã era um homem bem conceituado, né? Era um herói de guerra e o Senhor era com ele. Diz assim, ó: saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando-te esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para eu cure de tua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes,
mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, possuiria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poder eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi o quê? Com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa, acaso não o faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou o quê? Limpo. Olha só, a gente vê que Naamã era um homem bem conceituado, era um homem que Deus agia na vida dele, mas ele era um homem orgulhoso. Olha só, então o Senhor deixou essa lepra pegar Naamã, ele baixar a bola dele, amém? Ele ser um pouco mais humilde. Olha, ele chegou lá, Eliseu mandou Geazi lá, fala para ele dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Ele: meu irmão, teriam melhores. Poxa, eu pensei que o homem de Deus ia vir até a mim, ia botar a mão na minha cabeça, ia expulsar essa lepra, ia clamar os céus. Ele mandou o servo dele, o escudeiro dele, ele que isso, foi embora. Olha só, indignado, orgulhoso, orgulhoso, amém? Então muitas vezes, meu irmão, Deus permite muitas coisas na vida da pessoa para baixar um pouco a bola dela, para ela reconhecer que quem comanda tudo é Deus e não ela. Quer dizer, Naamã era bem conceituado, vencedor. Então essa lepra na vida de Naamã, foi o Senhor dizendo: meu filho, olha só, você é bem sucedido, você é herói de guerra, você é vencedor, mas quem vence essas guerras aí não é você não, nem seu soldado não. Quem vence essas guerras aí sou eu. E se eu não tiver na tua vida, se eu não tivesse na sua vida, você teria já morrido há muito tempo. Amém? Porque a palavra diz, né, que é o Senhor que luta as nossas lutas, é o Senhor que guerreia as nossas guerras. Então Naamã se sentiu bravo. Sabia que tem pessoas assim? Tem pessoas que falam assim: pastor, vai lá em casa fazer oração. Aí o pastor não pode, né? Aí manda um obreiro, uma obreira, um diácono, um presbítero, um outro pastor. A pessoa não quer. Não, só serve o pastor fulano. Eu sou orgulhoso. Aceita o irmão que vai orar lá na casa, né? Lá na casa dele lá, aceita o irmão lá, faz um cafezinho, um bolinho de fubá. O irmão vai orar, tu vai abençoar e acabou o problema. Não é verdade? Não, se não for o pastor fulano, não serve. Oh, meu irmão, recebe com alegria homens de Deus, não é? Isso é crente menino. Posso falar a verdade? Crente fresco, né? Isso é frescura, isso é crente menino, não é? Que não amadureceu ainda. O homem e a mulher de Deus que for lá orar, Deus vai usar. Se tiver que curar uma doença, vai curar. Se tiver que abrir uma porta, vai se abrir. Se tiver que transformar a situação, vai transformar. Não, aqui. Porcaria do Geazi? Isso aí? Não, tinha que ser o homem de Deus lá, rapaz. Olha só. Olha, ele mandou você dar 7 mergulhos. Rapaz. Talvez se fosse uma coisa. Tivesse fazer algo maior, talvez ele faria. Olha só, tu vai fazer isso, fazer aquilo outro, tu vai ter que dar tanto, tu vai ter que fazer não sei o quê, tu vai ter que ir para um monte, tu vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que jejuar, vai ter que orar com a cara do pó, com a cara dentro do vaso. Talvez ele fizesse. Agora, como foi 7 mergulhos só, ele reclamou. Olha só. Amém? Estou entendendo? Tem pessoas que pensam que as coisas de Deus é gemendo, tem que gemer para Deus abençoar. Não, meu irmão, tem que obedecer só. Não tem que gemer para Deus te abençoar, tem que se lascar todo para Deus te abençoar, igual os irmãos aí, né? Tem uns clientes em ponta de saco, olha com a cara na privada, bota lá a cara do pó e faz, acontece. Para que isso, meu irmão? Isso é religiosidade, isso não vai ninguém a nada, não. Amém? Jesus era tão simples, né? Jesus, quando curava uma pessoa, até curou, meu filho, vai em paz, vai não pegue mais, acabou. Você não vê Jesus fazendo nem papagaiada, pulando, saltando, reteté, você não vê isso. As escrituras não mostram isso. Mostra o Senhor na mansidão, na simplicidade, falando: meu filho, vai, não peca mais, toma o teu leite e vai para a tua casa. Olha só isso. E a pessoa era curada.
Amém? Glória a Deus. Naamã aqui, orgulhoso. Muitas vezes o Senhor ele até permite algo em nossas vidas para baixar nossa bola. Amém? Para a gente reconhecer que o Senhor é quem manda. Amém? Estou entendendo essa mensagem, meus irmãos? Então, seja uma pessoa sempre humilde, conhecendo que sem o Senhor você não é nada. Como ele diz no João, né? Sem mim nada podeis fazer. E tem pessoa que acha que consegue fazer algo sem o Senhor. Não, deixa comigo que eu vou resolver do meu jeito. Ah, do seu jeito você só vai piorar a situação. Do seu jeito você só vai se dar mal, quebrar a cara. Porque você não tem o poder da onisciência. Você não sabe o que vai suceder. Nem daqui a meia hora, eu estou aqui pregando, não sei se eu vou estar aqui daqui a meia hora. Posso estar, posso não estar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Então Naamã aqui, enquanto ele não baixou a bola dele, ele não foi curado. Foi preciso alguém falar para ele: vai lá, meu Senhor. Se ele fizesse alguma coisa extraordinária, existisse algo a mais, o Senhor não faria? Mas ele só mandou 7 mergulhos. Vai lá, dá 7 mergulhos. Naamã foi lá, deu 7 mergulhos, a carne dele ficou limpa, como de uma criança. Olha só. Amém? Glória a Deus. Quando nós somos humildes, o Senhor trabalha na nossa vida. A humildade para Deus é tudo. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração, né? E acharei descanso para a vossa alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha só. Amém? Glória a Deus. Então esse homem aqui, ele teve que se humilhar. Ele teve que, ou melhor, ele teve que se reduzir ali. Deixou o orgulho de lado. Vai lá, deixou o orgulho de lado. Ah, dá 7 mergulhos lá, meu filho. Ele foi lá, deu 7 mergulhos e ficou curado. Mas por que ele não foi antes? Não é? Por que ele não foi logo? Ah, é 7 mergulhos? Opa! Eu ia na mesma hora, não queria nem saber quem mandou. Vai lá, dá 7 mergulhos lá. Oh, já fui, já estou indo. Uma coisa tão simples que eu só fazer. Vou repetir, a pessoa pensa que as coisas de Deus é difícil. Tem que sacrificar. Sacrifício Jesus já fez. Tem que fazer um voto de R$1.000 para Deus te curar. Com R$5.000 para Deus livrar os seus filhos do vício. Com R$10.000 para Deus te curar. Não precisa nada disso. Basta usar a fé. Basta usar a fé, querer confiar, e com certeza o melhor do Senhor vem sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ao livro de Daniel. A história de um homem, né, que se exaltou. E o Senhor teve que também humilhar esse homem. O Senhor teve que humilhar esse homem para esse homem se conscientizar de que o Senhor é Deus. Amém? Então o Senhor permitiu a lepra, né, voltando, né, em Naamã, para que Naamã baixasse a bola e fosse curado. Colaborou ou não colaborou para Naamã ser curado? Não é? Porque Naamã se sentiu, cara. Sentia a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Falou: meu filho, baixa a bola. Quem te dá vitória é só eu, tá? Não esqueça disso. Amém? Segundo livro Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor aqui, ele se exaltou. Ele se achou o cara. E assim como o Senhor fez na vida de Naamã, ele também fez na vida de Paulo, né? Na vida de Naamã, na vida de Paulo. O Senhor também fez na vida desse homem, para que esse homem ele reconhecesse que é o céu é que manda, que é Deus é que manda. E o Senhor age assim. O Senhor permite muita coisa em nossas vidas para a gente ser consciente de que é Ele que manda, Ele que comanda. Daniel capítulo 4, versículo 30 diz assim, ó:
Falou o rei e disse, olha só, olha um homem soberbo, ó. Falou o rei e disse, não é este grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, olha só, com o meu grandioso poder, coitado, e para a glória da minha majestade, olha só. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz o rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, olha só, será expulso dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem um domínio sobre o reino dos homens, e dá quem quer, olha só. Nabucodonosor se exaltou e veio logo para a voz do céu, ó, baixa a tua bola, meu filho, baixa a tua bolinha. No mesmo instante, olha só, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer ervas com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me viu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e cujo reino de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer o que fazes. Então logo tornou-me a vir entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros, os meus grandes fui estabelecido no meu reino. A mim se ajuntou ordinariamente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha só, o rei Nabucodonosor se exaltou, se achando cara, se achando melhor. Eu fiz esse palácio para a minha glória, para a minha majestade. O Senhor falou, você é bom demais, né, meu filho? Você é melhor do que eu? Então vai comer capim para você aprender. E ele comeu capim com os bois, olha só. O cabelo cresceram, as suas ficaram grandes, olha só. Ele virou um bicho, né? Quer dizer, ele virou um bicho. Virou um homem das cavernas, né? Na verdade, ele virou um bicho. Por quê? Porque se exaltou. Então tem coisas, meu irmão e irmã, que o Senhor permite em nossas vidas, para que a gente não se exalte, para que a gente não se sinta o bom, o melhor. Amém? Estão entendendo essa mensagem? Certa vez Davi fez uma oração assim: Senhor, que eu não tenha muito para dizer quem é o Senhor, mas que eu também não tenha tão pouco para ter que roubar e profanar o seu nome e envergonhar o seu nome. Olha só, oração de Davi: Senhor, que eu não tenha muito para dizer quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Não conheço. Quem é Deus? Mas também não queria ter pouco para ter que roubar, envergonhar e profanar o nome do Senhor. Olha só, que a nossa oração seja a oração de Davi. A gente não venha ter muito para dizer: ei, quem é Deus? Não precisa de Deus, não. Ei, para o culto? Não, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Mas que também não tenhamos pouco para ter que roubar, mendigar, para envergonhar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo essa mensagem, meu irmão? Então, é uma palavra de reflexão para a gente entender as coisas que acontecem na nossa vida. Como eu disse, né? Como o título é: tudo colabora para o bem dos filhos de Deus. E é verdade. O Espírito na carne de Paulo colaborou para que ele não se exaltasse. Amém? Glória a Deus. A lepra de Naamã colaborou para que ele também não se exaltasse. O que aconteceu na vida de Nabucodonosor serviu também para que ele não se exaltasse. Ele estava se sentindo demais. E assim o Senhor faz com todos aqueles que vivem na soberba, com todos aqueles que se acham melhores do que os outros. Bom é Deus. Certamente serve para Jesus assim, né? O jovem rico: bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: por que me chamar bom, meu filho? Bom a um que é Deus. Olha só, porque Jesus era carne, Deus é espírito. Em carne ninguém é bom. Jesus era ótimo, mas a preocupação de Jesus sempre foi o quê? Levar as pessoas a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele se esvaziou, né? Tomando forma de homem, semelhante a nós, homens, né? Ele se esvaziou e veio aqui para viver nessa terra, para poder saber o que a gente sente, o que a gente passa. Porque como Deus seria fácil, né, julgar, mas ele veio em figura humana, em ser humano, comendo arroz, feijão, fazendo número 1, número 2, sentindo calor, sentindo frio, sentindo dor. Então ele veio aqui para ver, para sentir o que a gente sente, não é? E muitas vezes a gente julga as pessoas, né, sem saber o que a pessoa passa. De longe fica jogando pedra, né? Ser pedrinha é bom, né? Quando a gente é vidraça, aí a coisa inverte, né? E muitas vezes a gente julga a pessoa sem conhecer. Ah, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assado. Vai ver a vida de fulano. Se coloca no lugar de fulano pelo menos uma vez, para você ver o que a pessoa passa. Amém? Então Jesus veio aqui em carne, para poder ver o que a gente sente, o que a gente passa. E ele viu, né? Não era nada de bom, né? Amém? Glória a Deus. Então essa palavra é uma palavra para você se conscientizar que tem coisas que vão acontecer na sua vida para te parar muitas vezes, para te travar, para você parar de ficar errando, cometendo erros, desagradando a Deus. E outras coisas o Senhor vai deixar acontecer na sua vida para te abençoar. Você vai orar e não vai responder, porque aquilo que você orou não ia te abençoar. Ele vai permitir alguma coisa na sua vida para mudar uma situação, não é? Abraão mesmo falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela aí, vai para um lugar que eu vou te enviar. Olha só, imagina Abraão: pô, sai do meio dos meus parentes. Mesmo se Abraão contestasse, né? Poxa, eu vou sair do meio dos meus parentes aqui, os irmãos, todo mundo aqui, não é? Posso tomar um cafezinho ali, outro cafezinho ali, posso almoçar lá, almoçar ali, eu vou sair daqui, não vou não. Ele foi, e ele prosperou aonde? No deserto. Então aquilo ali, aquela saída de Abraão do meio dos parentes dele, foi a forma que o Senhor achou de abençoar. E Abraão prosperou no deserto. Olha só, amém? Saiu da parentela dele e prosperou aonde? No deserto. Não estou pedindo para você sair de perto dos seus parentes, abandonar sua família, não. É só uma mensagem, uma reflexão para você ver que tem situação que Deus vai te tirar de um lugar, vai te colocar no outro para te abençoar. Então você tem que entender assim, porque tudo vai colaborar para você. A saída de Abraão no meio da parentela dele serviu para quê? Para Abraão prosperar, crescer na vida, prosperar no deserto, hein? Quando Deus é com você, aonde você estiver, você vence, você prospera. Amém? José, né, saiu da prisão, transformou o quê? Governador do Egito, né? Então o Senhor permitiu a prisão de José. Vai lá, José, vou permitir sua prisão, vai colaborar para você ser um rei, se transformar em governador, melhor dizendo, em governador do Egito, não é? A fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego serviram para que eles prosperassem no reinado de Nabucodonosor. A cova de Daniel serviu para quê? Para que Daniel prosperasse no reinado de Dário. Olha só, amém? Então tudo, meu irmão, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que segundo são chamados ao seu propósito. Olha só, tudo vai colaborar. Deixa só Deus agir. Quando você orou, de repente está acontecendo algo na sua vida e você não está entendendo, é Deus agindo. Deixa Deus agir, espera. Mais na frente você vai ver. Eu mesmo, eu orei tanto por algo, né? Orei tanto por algo, orei tanto. Aí no final deu tudo errado. Eu contestei a Deus, falei: poxa, por que não deu certo? Mais na frente vai perder tudo. Se o Senhor me desse, eu ia perder tudo. Ainda bem que o Senhor não me deu. Então não cabe a nós contestar a vontade do Senhor. Não cabe a nós contestar aquilo que Deus quer. A gente tem que relaxar, ficar em paz, deixa Deus agir. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em tudo há um propósito de Deus. Na vida desses homens aqui, ó, tudo que aconteceu na vida deles foi um propósito de Deus.
para que ele não se exaltasse, para que eles fossem mais humildes, para que eles entendessem que quem manda, quem comanda tudo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Por mais que seja um homem de Deus, por mais que seja um homem de oração, por mais que seja um homem fluente na palavra, por mais, quem manda é Deus. Que seja o menor, que Deus coloca com os maiores. E sejamos menores para que Deus venha nos exaltar, para que Deus venha nos fazer crescer.